Mais uma videoaula sobre equilíbrio. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o efeito da pressão aplicada, pressão aplicada sobre o equilíbrio. Então, essa é a segunda videoaula sobre esse tema. Então, vamos imaginar essa reação aqui, olha. 3 O2 produzindo 2 O3. Imagine que você parte aqui, no início você parte de N mols de O2 e nada de O3. Aí o que vai reagir, o que vai formar, então vai reagir 3N alfa. Esse alfa aqui seria como se fosse o nosso avanço da reação, mas aqui é mais fácil eu escrever alfa, né? E vai formar 2N alfa de ozônio. Então, no equilíbrio, nós vamos ter N menos 3N alfa de oxigênio, ou, em outras palavras, N 1 menos 3 alfas. E no equilíbrio, nós vamos ter de oxigênio 2N alfa. De tal forma que o número de mols total vai ser, então, N menos 3N alfa mais 2N alfa. Ou, simplesmente, N menos N alfa. Ou N 1 menos alfa. E agora nós podemos ter as frações molares de oxigênio e de ozônio. Então, a fração molar do oxigênio, vai ser 1 menos 3 alfa sobre 1 menos alfa. A fração molar do ozônio, O3, vai ficar 2 alfa sobre 1 menos alfa. E agora nós podemos usar isso para obter uma expressão para a constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio vai ficar constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Bom, pressão parcial do ozônio é a fração molar multiplicada pela pressão total. Então, aqui 2 alfa sobre 1 menos alfa, pressão total. Só que eu tenho que elevar isso ao quadrado. Olha aqui o 2. Então, isso aqui eu vou elevar ao quadrado, isso aqui também. E aqui embaixo, fração molar do oxigênio. Então, 1 menos 3 alfa sobre 1 menos alfa. Eu tenho que elevar ao cubo, e aqui a pressão total ao cubo. Então, olha, essa pressão total ao cubo simplifica, e fazendo uma algebrazinha, eu vou ter assim, 4 alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa ao quadrado, trabalhar aqui a fração, né? 1 menos alfa ao cubo sobre 1 menos 3 alfa ao cubo, pressão total no denominador, né? Então, 1 sobre pressão total. Aqui, né? Veja só, 1 menos alfa ao quadrado, 1 menos alfa ao cubo. Então, isso aqui simplifica, e aqui vai embora esse ao cubo e fica umzinho aqui, né? Joia. Vamos fazer algumas aproximações que vão nos ajudar muito. Vamos dizer que o alfa seja muito, muito menor do que a unidade. De tal forma que 1 menos alfa, nós vamos aproximar para 1. E 1 menos 3 alfa, nós vamos aproximar também para 1. De tal forma que essa expressão aqui se reduz a K igual 4 alfa ao quadrado, e de fato a constante de equilíbrio é muito, muito baixa, então faz sentido que o alfa seja realmente muito pequeno, é aqui o P. Então, aí o alfa, que está relacionado ao avanço da reação, fica 1 sobre 2, raiz quadrada de Kp. Então, diferente da videoaula anterior, para essa reação aqui, o aumento
da pressão provoca um aumento no rendimento da reação, porque é uma reação que ocorre com um consumo líquido do número de mols de gás. Veja, aqui na esquerda você tem 3 mols e aqui na direita 2 mols de gás. Então, o aumento da pressão sobre o sistema provoca um efeito de, digamos assim, consumo de moléculas em fase gasosa. Então, o equilíbrio se desloca no sentido onde você tem o menor número de mols em fase gasosa. Agora, esse efeito de pressão sobre o equilíbrio químico depende de como a pressão é aplicada. Você poderia pensar em duas possibilidades. Na primeira possibilidade seria a introdução de um gás inerte ao sistema. Então, por exemplo, você tem um equilíbrio O2, O3. Você introduz argônio, por exemplo. Bom, a introdução do argônio não deve afetar o equilíbrio, apesar de a pressão total mudar, porque imagine que o sistema é composto por gás perfeito. Então, digamos, o argônio não vai interagir ali com o oxigênio ou o ozônio e não vai alterar as concentrações desses gases. Então, não vai mexer no equilíbrio. Por outro lado, você poderia mexer na pressão total do sistema, variando o volume sob condições de temperatura constante, como ilustrado aqui por esse pistão. Então, quando você aperta o pistão aqui, você diminui o volume e você vai estar mexendo nas concentrações dos gases. Então, aí sim, essa variação da pressão por compressão do sistema provoca, sim, uma mudança no equilíbrio do sistema. Bom, próxima aula voltamos com mais problemas de equilíbrio químico. Até lá.